Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Sociologia. Hoje estaremos discutindo o teórico Antônio Gramsci. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de Sociologia. Hoje nós estaremos discutindo mais precisamente o teórico Antônio Gramsci e suas contribuições. E hoje nós trazemos aqui então a referência do texto para a professora Ivete Simeonato, que vai então trazer essas contribuições aqui relacionadas a esse teórico italiano. Vamos então ao nosso primeiro slide. Antônio Gramsci, 1891-1937, foi um ativista político, jornalista e intelectual italiano, um dos fundadores do Partido Comunista da Itália. Antônio Gramsci nasceu em Ales, Sardenha, na Itália, no dia 22 de janeiro de 1891. Gramsci era um aluno brilhante e, ao ganhar um concurso, recebeu como prêmio uma bolsa para estudar literatura na Universidade de Turim. Nesse período conseguiu grande influência dos socialistas, entre eles o político e filósofo Benedetto Croce. Seguiu uma carreira de ativista político, o qual foi preso em 1926, qual produziu diversos escritos durante essa fase. Antônio Gramsci faleceu em Roma, Itália, no dia 27 de abril de 1937. Aqui nós temos um percurso de um grande intelectual que vai trazer diversas contribuições relacionadas às discussões que vão envolver a perspectiva do comunismo e essa relação diante da fase ao qual ele viveu, que foi a fase do fascismo que ocorreu na Itália. Vamos então ao nosso próximo slide. Na obra gramsciana, as primeiras noções sobre o termo subalterno aparecem nos escritos pré-carcerários, empregados para designar a submissão de uma pessoa a outras. É, no entanto, nos cadernos do cárcere que Gramsci amplia largamente o significado desse conceito, demarcando seus nexos dialéticos com o Estado, a sociedade civil, a hegemonia, a ideologia, a cultura e a filosofia da praxis. Sugere no estudo das classes subalternas a observação de uma série de mediações, tais como suas relações com o desenvolvimento das transformações econômicas. Sua adesão, ativa ou passiva, às formações políticas dominantes. As lutas travadas a fim de influir sobre os programas dessas transformações para impor reivindicações próprias. A formação de novos partidos dos grupos dominantes para manter o consenso e o controle dos grupos sociais subalternos. A caracterização de reivindicações dos grupos subalternos e as formas que afirmam a autonomia. Aqui a gente já vai ter um primeiro processo importante, que é a relação e citação de característica que Gramsci vai utilizar para se referenciar às classes que são desprivilegiadas dentro da sociedade. Nesse caso, ele traz para nós, então, a ideia de subalternas. Assim, é um dos primeiros conceitos que vão trazer, basicamente, essa análise constituída na sociedade, que também vão ser referendados a partir da hegemonia, a partir, basicamente, do processo da formação da cultura, que vão ser pontos importantes aqui que vão estar presentes dentro dos seus conceitos. Vamos então ao nosso próximo slide. Para Gramsci, os grupos subalternos sofrem sempre a iniciativa dos grupos dominantes, mesmo quando se rebelam e insurgem. Só a vitória permanente rompe, e não imediatamente, a subordinação. Verifica-se em seu processo histórico que, na realidade, mesmo quando aparecem vitoriosos, os grupos subalternos estão apenas em estado de defesa sobre alerta. A vida estatal é concebida por Gramsci de modo dinâmico e processual, como contínua formação e superação
de equilíbrios instáveis entre os interesses do grupo fundamental e os interesses dos grupos subordinados. Isso significa que os interesses do grupo dominante e dos grupos dominados implicam-se reciprocamente, horizontalmente e verticalmente, de acordo com a organização econômica e política de cada Estado-nação. Aqui já temos alguns dos pontos que ele vai efetivamente trazendo, então, essa relação dos grupos subalternos e trazendo também essa relação, que ele traz dentro dos seus conceitos, que são aqueles grupos que vão, em outras palavras, estar como dominantes, estar em um processo superior a essa condição social. Percebam vocês que aqui já começa, então, efetivamente a trazer essa relação daqueles que são os dominadores e daqueles que são os dominados dentro dessa sociedade e começa, então, a interpretar esse processo a partir de alguns critérios que a gente vai ver mais adiante aqui no texto sobre Gramsci. Vamos, então, ao nosso próximo slide. A superação da condição de subalternidade requer para Gramsci a construção de novos modos de pensar, a elaboração de uma concepção de um mundo crítico e coerente, necessário para suplantar o senso comum e tornar as classes subalternas capazes de produzir uma contra-hegemonia. Nesse processo, em suma, aprofundar e aperfeiçoar o conhecimento da realidade impõe-se como condição essencial na luta de sua própria transformação, efetivando-se a crítica real da racionalidade e historicidade dos modos de pensar, o que poderá ocorrer através da filosofia da praxis, ou seja, do marxismo. Dois pontos importantes que nós podemos perceber aqui no pensamento de Gramsci. O primeiro deles é a identificação de uma hegemonia que se estabelece entre as classes dominantes e as classes dominadas, o que ele também chama de classes subalternas. Nesse sentido, nós temos então a ideia de uma contra-hegemonia, ou seja, de uma relação, de uma transformação dessa sociedade a partir de uma criticidade maior, que vai efetivamente ser atribuída também a algumas discussões que Gramsci traz com relação à ideia de cultura. Então, a cultura ela também está relacionada a essa característica que nós vamos observar mais adiante, que é essa relação que nós temos sobre a formação, sobre a intelectualidade de uma sociedade, tornando ela cada vez mais crítica. Vamos adiante então no nosso próximo slide. Em Gramsci, o senso comum não se permeia somente à visão de mundo das camadas das classes populares, mas como um ambiente cultural. Uma cultura política encontra-se presente nos demais grupos e camadas de classe. Entendido como linguagem ou como ideologia, pode ser identificado em diferentes níveis socioculturais, perdendo o significado de simples mentalidade popular. Estamos sempre imersos em alguma forma de senso comum, que contribuímos constantemente para modificar o senso comum das classes dominantes. Contudo, atua como forma ideológica desmobilizadora das iniciativas críticas advindas das camadas subalternizadas. Senso comum e filosofia são aspectos constitutivos de um mesmo fenômeno e representam a ligação ideológica com o mundo. Aqui a gente já tem essa relação do senso comum, que se institui dentro de uma sociedade, bem como até mesmo o senso comum instituído dentro das classes dominantes. Percebam vocês que esse processo do senso comum é um dos aspectos aqui a serem rompidos. E esse rompimento vai trazer então uma visão nova, um processo crítico mais elaborado dentro da sociedade. Consequentemente, possibilitando que essas classes subalternas modifiquem essa relação, ou seja, essa realidade vivida nesse processo. Vamos então ao nosso próximo slide. Para Gramsci, a relação entre a filosofia superior e o senso comum é assegurada pela política. Superar o senso comum e o modo de pensar corporativo, produto das relações sociais da sociedade burguesa, significa, consequentemente, direcionar a praxis política no sentido de propiciar às classes subalternas a libertação das formas de pensar, homogeneizadas pelo pensamento liberal e o fortalecimento de seus projetos e ações na construção de uma contra-hegemonia. Trilhar esse caminho, no entanto, implica para o pensador italiano
travar uma batalha não restrita ao terreno econômico, mas abrangendo também os frontes da cultura, das ideias e dos valores. A cultura é apontada por Gramsci como um dos elementos fundamentais na organização das classes subalternas, capaz de romper com a sua desagregação e abrir caminhos para a construção de uma vontade coletiva, contrapondo-se a concepções oficiais de mundo. Aqui a gente já pode perceber então que essa relação da valorização da cultura é um dos processos estabelecidos e trazidos por Gramsci que vai efetivamente possibilitar então essa ruptura, ou seja, esse processo construído de uma contra-hegemonia que temos previsto então nas suas análises. Então, se você tem as classes subalternas, quando falamos basicamente do processo da cultura, nós estamos falando em um processo de politizar, de tornar essas pessoas não de uma política partidária, mas uma política ao qual se entenda efetivamente a relação da prática política por parte das instituições. Então essa prática política traria, em outras palavras, uma perspectiva de uma criticidade maior para a sociedade. Assim, uma participação, consequentemente, nós estaríamos modificando esse processo da hegemonia instituída a essas classes chamadas subalternas. Então aí nós teríamos o caminho da contra-hegemonia, da reação que essas classes teriam, para alcançar patamares melhores dentro da sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. A transformação do senso comum em uma concepção de mundo independente e autônoma só poderá ocorrer, segundo Gramsci, mediante a formação de uma nova cultura, que possibilite realizar a crítica às ideias, aos valores e às práticas impostos às classes subalternas, essencialmente pela chamada alta cultura. Esta, ao negar a existência de diferenciações com a cultura popular, não compreende o senso comum e aparta-se dela, age como força política externa, limitada, o pensamento original das massas populares de uma maneira negativa, sem influir positivamente sobre elas, como um fermento vital de transformação interna do que as massas pensam, embrionária e caoticamente, sobre o mundo e a vida. Esse efetivamente é o caminho, que a gente vai perceber em toda a trajetória do Gramsci. Então ele vai efetivamente evidenciar o processo da cultura e trazer uma referência para o entendimento do como essa cultura seria efetivamente aplicada dentro da sociedade, principalmente dentro dessas classes chamadas subalternas, para a partir daí efetivamente percorrer uma caminhada à perspectiva da independência, ou seja, de uma proposta para aquilo que é apresentado como hegemonia. E aí a gente entende a ideia da contra-hegemonia. Vamos então ao nosso próximo slide. As preocupações de Gramsci com a cultura relacionam-se assim à compreensão de que a luta pela emancipação das classes subalternas não se restringe à esfera econômica, uma vez que, dadas as condições de subalternidade a que essas historicamente foram submetidas, torna-se necessário o encaminhamento de uma reforma intelectual e moral, independente dos domínios ideológicos da classe burguesa. Gramsci insiste na valorização do fato cultural, da atividade cultural, de uma frente cultural como necessária aos lados das frentes meramente econômicas e políticas, pois criar uma nova cultura não significa apenas fazer individualmente descobertas originais, significa também e sobretudo difundir criticamente verdades já descobertas, socializá-las, por assim dizer, e portanto transformá-las em base de ações vitais, um elemento de coordenação e de ordem intelectual e moral. Percebam vocês que toda essa caminhada que nós temos aqui, em que o Gramsci apresenta e evidencia como ponto importante a cultura, ele traz para nós então essa relação do porquê a cultura ser importante, porque ela vai atravessar não somente o universo da perspectiva cultural em si, mas também esse universo da política, esse universo da moral, esse universo da criticidade, que vai trazer então essa possibilidade de um crescimento na sociedade e consequentemente socializar esse conhecimento. A partir dessa relação, nós temos efetivamente uma importância
dentro desse conceito trazido por Gramsci. Então, esse seria um dos processos pelo qual ele evidencia grande parte da sua teoria, né, quando cita o problema existente sobre o processo da hegemonia e, consequentemente, as possibilidades, né, que seriam aplicadas dentro da sociedade a partir de uma reação contra-hegemônica, contra esse processo de domínio. Vamos então ao nosso próximo slide. Cultura e política relacionam-se para Gramsci à perspectiva de transformação social, às formas de aceitação ou contestação das relações de poder existentes na sociedade. Ao criticar a cultura dominante, o pensador aponta as formas pelas quais os sujeitos coletivos podem lhe fazer frente, intervindo politicamente através de práticas concretas, seja nos partidos, nos sindicatos, nos movimentos sociais e em seus modos de engajamento nas lutas cotidianas. Fortalecer esse movimento, consequentemente, significa superar o senso comum, o modo de pensar desorganizado e folclórico. Significa alcançar um pensar crítico e histórico que se constrói através da luta, a partir dos problemas práticos vividos pelas classes subalternas, as quais, mediante a discussão de suas situações comuns, poderão chegar a um nível de cultura sempre mais crítico em relação às situações impostas pelo atual modo capitalista de produção. Percebam vocês aqui que as discussões trazidas por Gramsci, além de ter uma relação de uma proximidade muito grande no pensar do marxismo, a gente pode observar basicamente que essa relação das classes subalternas, das classes superiores, que estão efetivamente diante dessa relação, produzem efetivamente alguns atritos dentro dessa sociedade. Consequentemente, no entendimento de Gramsci, nós observamos que esse processo é um processo de controle, que é visto a partir da construção de uma hegemonia. E dentre essa construção da hegemonia, o pensamento de Gramsci está em definir basicamente algumas das medidas que seriam possíveis para reverter esse processo, o que ele chama de contra-hegemonia. Essa hegemonia ela pode ser adquirida a partir do processo do consenso ou a partir do processo da coerção. Então esses dois lados estariam presentes na sociedade. E a partir dessa relação que nós temos então, da hegemonia, a contra-hegemonia seria um processo construído nessa sociedade a partir de uma intelectualização dessa sociedade, a partir de um processo cultural sendo construído, o que também o Gramsci vai trazer como chamados intelectuais orgânicos, que são aqueles que vão efetivamente dentro desse contexto trazer, né, esse processo crítico, ou seja, trazer para a população esse conhecimento e fazer com que isso seja socializado entre as pessoas. Então a cultura ela passa a ser importante dentro desses critérios, dentro dessa forma de pensamento que Antônio Gramsci nos traz então essa referência da importância e as discussões sobre a cultura. A todos vocês, espero que tenha contribuído aqui para o conhecimento relacionado a esse teórico e nos encontramos então na nossa próxima aula.